pessoal, tudo bem? Kelly Varela, criadora de conteúdo do site Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho da seletividade alimentar e eu vou falar da minha experiência com o meu filho, como isso tem afetado muito a dinâmica familiar e a vidinha dele. E como isso tem me preocupado demais, assim. Eu acho que é um vídeo mais de a gente fazer um desabafo e talvez vocês trocarem informações comigo, né? Porque chega a dar um certo desespero na gente, assim. De pensar que teu filho come muito pouco, uma variedade muito pequena de alimentos, e isso impacta diretamente em várias questões da vida dele. O meu filho, no caso, desde bebezinho, ele foi muito complicado, assim, a introdução alimentar. Era muito difícil de ele aceitar um alimento. A gente tinha que testar várias vezes. A gente sabe, na verdade, que as crianças começam a aceitar um alimento depois que elas são expostas a eles pelo menos ali 8, 10 vezes. Pelo menos, para que elas aceitem bem aquele alimento. No caso aqui a gente testava muito mais do que isso. E testava batido no liquidificador, e testava amassado, e testava de todas as formas. E era muito difícil a aceitação. Eu lembro claramente, assim, de fazer sopinha. E a sopa ele não aceitava. A sopa como inteirinha, não. Não aceitava a sopa esmagadinha, não. Então o que a gente fazia? Batia no liquidificador e dava na mamadeira pra ele. É louco pensar nisso, né? É louco, mas era a forma como que a gente achou na época de fazer ele aceitar um outro alimento que não só o leite. Foi crescendo e a gente não viu melhora na questão de aceitar novos alimentos. Aceitava muito pouco. Então, aceitava ainda um feijão, um arrozinho esmagadinho. Conforme foi crescendo, assim, até uns 2 aninhos, a gente conseguiu fazer com que ele aceitasse melhor as coisas que não fossem difíceis de mastigar, tá? As coisas que fossem fáceis de mastigar. As coisas difíceis ele não aceitava. E eu fui pensando, não, com o tempo, com a idade, pode ser que ele melhore, porque eu lembrava de mim, quando era criança, que todo mundo falava, você só comia pão com ovo. Onde você ia tinha que ter ovo frito e pão, porque senão você não almoçava. E eu lembro bem disso, assim. Deve ter sido durante muito tempo nesse estilo, né? Eu era tido como uma enjoada, porque eu também não gosto de cebola, não gosto de alguns tipos de alimentos, algumas texturas, mas são alguns tipos. E conforme você vai crescendo, você vai aceitando, você vai experimentando, pelo menos, né? Mas eu pensava assim, não, eu acho que o meu filho vai ser como eu e daqui a pouco ele vai aceitar as coisas. Só que a gente está vendo que ele está chegando quase a 7 anos e eu não vejo que ele esteja aceitando as coisas, eu vejo que ele está regredindo. Eu acho que ele está aceitando cada vez menos coisas. Então, isso me assusta de verdade. A gente vem de um ano de pandemia em que eu acho que piorou muito a situação. Muito mesmo, porque aí a gente parou de fazer a terapia ocupacional por um tempo, porque a terapia ocupacional tem que ser presencial e a gente, aqui em casa, todo mundo é do grupo de risco, então eu não tenho coragem de levar ele para terapia ocupacional, neste momento ainda. Então eu acho que deu uma boa piorada na questão da seletividade alimentar dele. E também porque antes a gente saía, de vez em quando ia em um restaurante, ia comer em algum outro lugar, e pelo menos ele tinha contato com esse outro tipo de comida. Agora não tem mais. Então é só a comida que a gente faz em casa. Porque eu também costumo, né, tem um texto meu que fala, e acho que é um vídeo também que tá aqui, que eu falei assim, não diga na frente dos outros que o seu filho não come. Não diga isso na frente do seu filho, porque isso reforça o fato de que ele não come. Então, por exemplo, ele não comia aqui em casa o meu arroz com feijão. Ele só comia o arroz, mas o feijão não. Mas a gente ia num restaurante que lá ele comia o arroz preto, que ele chamava. Que era o arroz com um caldinho de feijão, ou feijão bem esmagadinho, da dona do restaurante.
Então lá ele sempre comia. Eu lembro que pelo menos 2 vezes a semana eu ia nesse restaurante almoçar com ele, só por conta do arroz preto. E aí a gente com a pandemia perdeu isso. Mas o que eu, voltando, né, recapitulando, se eu chego nesse restaurante e digo, não, arroz com feijão ele não come, eu nem dou a oportunidade dele experimentar. Porque o tempero dela era diferente do meu, e o dela ele aceitava, o meu ele não aceitava. Então, não diga mesmo na frente das outras pessoas, não diga assim na frente das outras pessoas e da criança, no caso, né? Ah, ele nem come, então nem deu. Você tá dizendo assim, não come, então nem vou dar a oportunidade de ele provar, de ele experimentar. E a gente tem que dar essa oportunidade, tá? E aí, com a pandemia, eu vi que, por exemplo, parou de comer muitas coisas, gente. A nossa única... Eu digo que o meu único fato que me deixa um pouco mais tranquila é porque frutas ele come uma boa variedade. Então, come banana, melancia, maçã, uva, abacate ele só come se ele não souber que é o abacate, mas a gente pega o abacate, mistura com a vitamina e faz uma vitamina e aí ele aceita. Que outras frutas? Abacaxi ele provou, mas não curtiu tanto. Eu acho que é isso também. Laranja ele gosta muito, mimosa ele gosta muito. Aí ele gosta de pinhão e milho. Então essas frutas ajudam a gente a dar um equilíbrio ali na questão alimentar, nutricional dele. Questões como arroz, como feijão, ele tem comido cada vez menos. Isso também me deixa um pouco nervosa. Saladas ele só aceita de tomate, então ele come muito tomate, tomate, assim, beleza, não aceita as outras saladas. A gente costuma fazer muitas coisas com milho, porque aí é uma forma de ele comer, ou pinhão também, que agora voltou pra época, ele adora pinhão. E tapioca, pão, ele só gosta do pão sem nada, então você não passa nada no pão dele. Ou ele gosta do pão fatiado, com a torrada, feito torrada, passado patezinho, aí ele come. Suco de laranja e limonada. E vamos pensar no que mais? Batatinha frita, só se ela estiver bem molinha. Então assim, vocês estão vendo que parece muito falando, mas não é, gente. Imagine você que às vezes isso é alimentação do dia todo. Imagine o café da manhã, almoço, jantar e tal. Eu tenho que misturar essas coisas para fazer a base da alimentação dele. Tapioca eu falei, né? E eu acho que pipoca um pouquinho, mas vem do milho, né? E acaba por aí. Ele não toma refrigerante, ele não come chocolate, ele não come doce, ele não come bala. Não, ele não come. Então, pelo menos aí, ok, né? Não come as besteiras, não come tudo que deveria, mas também não come besteira. De bolachas, o que ele come é um ou outro wafer, mas assim, depende da textura do wafer, é o que ele vai aceitar. Sucos enlatados de caixinhas não, e que bom, né, que ele não. Mas não adianta, às vezes você tá num lugar que não tem outra opção, você vai tentar dar isso? Não, ele não aceita. Gente, tem mais alguma coisa? Tô pensando assim, porque é realmente muito pouco a lista de coisas que ele come. Então eu tava estudando muito, porque eu fico realmente muito preocupada. Fico preocupada com a questão nutricional, assim, não fico mais no momento, porque ele não tá tendo nenhum tipo de problema de saúde. Então a coisinha que ele come ali, que eu queria falar antes, ele toma 2 copos de leite com uma farinha, não vou dizer a marca aqui, mas é leite com uma farinha de milho e um copo de manhã e um copo à noite, tá? E no meio do dia a gente faz uma vitamina bem reforçada para ele, que vai aveia e aí as frutas que ele gosta a gente coloca todas. Morango ele também gosta, não sei se eu tinha citado morango. Então, comecei a ficar muito preocupada e... questão nutricional, que, sei lá, né, e ele também come carnes, mas assim, não é todo tipo de carne, não é toda forma de carne que ele vai aceitar. Então, churrasco,
ele gosta do coraçãozinho e ele gosta do churrasco com farofa. Ele gosta muito pouquinho de macarrão e carne, franguinho se for feito na air fry ou carne moída. E só. Os outros tipos de carne nem adianta você dar. Carne cozida, carne assada no forno, carne... Não vai funcionar, tá, gente? Então se você for pensar nesses alimentos, eu falando aqui, deve ter dado uns 15, 20. Ai, nossa, é um monte, né? Só que daí se você coloca isso no teu dia a dia, isso não é um monte. Porque você tem que pensar quanto que eu tenho de alimento para a hora do almoço, umas 3, 4 variedades. Quanto que eu tenho pro café da tarde, ele não aceita muita coisa. Então, é pouco. E cada vez eu noto que vem diminuindo. Comecei a ficar muito preocupada com isso, gente. Extremamente, né? Porque eu penso, poxa, e daqui a pouco tá faltando alguma vitamina, daqui a pouco pode ficar doente. No momento eu sei que não está, porque a gente acaba observando e tá tudo bem, tá super bem de saúde, assim. E eu acho que é por conta das frutas que ele come bastante. Mas afeta muito na relação social dele, que é um dos problemas, né, tão sérios dentro do autismo. Porque ele não tem um momento de convivência muito agradável na hora das refeições. Para ele, o comer não é algo prazeroso. Se na mesa tem um cheiro que ele não gosta, se na mesa ele vê uma cor que ele não gosta, um alimento que ele não gosta, ele nem chega na mesa. Claro, isso a gente sabe que tem a ver com os transtornos de processamento sensoriais, mas afeta muito na questão social com a família, porque então aí acaba que a refeição acaba sendo um momento difícil para ele, para nós. E também, se você vai numa festinha de aniversário, ele não vai comer nada que tem na festinha de aniversário. Se na escola o lanche é muito restrito, se tem algo diferente, ele não vai. Se a gente vai para um restaurante, eu tenho que pensar que eu tenho que levar uma combuquinha de frutas, eu levo para festa, eu levo para o restaurante, levo muita fruta, levo só o que ele gosta, para não ter problemas, para que ele possa aproveitar as coisas, né, sociais também. Mas eu fico muito com receio porque ele tá crescendo e eu não vejo uma melhora, eu vejo que tá piorando isso, assim. Mas aí, com todos esses meus medos, eu fui pesquisar muito, li muito, e eu vou começar a fazer algumas testagens em casa mesmo, gente. Vou começar a tentar fazer uma desensibilização dele com os alimentos dentro de casa. Porque eu não tenho expectativas de quando isso vai acabar, né, da pandemia, que a gente vai poder voltar realmente para terapia ocupacional. Então, eu vou testar e aí eu vou contando para vocês semana a semana como que vai ser esse processo. Eu vou começar, tá, colocando na mesa outros alimentos que ele não gosta. Nossa, colocou na mesa. Só vou deixar na mesa, gente. Ele não precisa comer nesse primeiro momento. Vai ter a comidinha dele, vai ter um outro alimento à vista dele. Eu vou fazer isso essa semana. Durante uma semana eu só vou fazer isso. Depois dessa uma semana, eu vou testar, colocar um pedacinho muito pequeno, mas é tipo uma migalhinha ali, ou um grãozinho de arroz no prato dele. Todos os dias. Porque outra questão também, que aí tem a ver com a questão sensorial, é que, por exemplo, ele não gosta de comidas misturadas, ele gosta de uma organização no pratinho dele, então se ele vê que o prato dele tá sujo, às vezes ele não vai aceitar aquele prato. Muitas crianças só comem se for naquele pratinho, se for naquele copinho, se for o suco daquela marquinha, né? Então é tudo muito rígido. Então, aqui a gente está trabalhando também quebrar a rigidez com coisas bem simples. E eu sei que eu tenho que estar preparada, meu marido sabe que a gente pode enfrentar algumas crises neste momento. A gente pode ter alguns problemas, como crise de choro, entrar em uma crise de raiva, né? De se desregular ali, não saber como agir, mas a gente tem que estar preparado.
manter a calma, não brigar com ele, porque se a gente brigar, daí que ele não vai aceitar nunca mais, né? Então, ok, nós te entendemos. E aí na outra semana eu vou tentar evoluir para um pouquinho maior, depois uma colher, depois testando outras coisas. Vou fazer isso e vou trazer para vocês semana a semana como tá sendo o resultado. Não vou prometer que eu vou filmar, porque senão eu acho que vai ser mais difícil essa aceitação dele, né? E eu não quero que ele seja pego em momentos que pra ele vão ser constrangedores, né? Tipo, se ele tiver uma crise de raiva, se ele chorar, e que todo mundo veja isso. Vocês vão perceber que os meus vídeos, eles não mostram ele, e não é por assim, tem receio de mostrar, não. É porque eu quero preservar ele. Eu acho que a gente também, quando tá no nosso momento não muito agradável, a gente não gosta de ser exposto, né? Mas eu vou contar pra vocês tudo, como foi, se foi fácil, se foi difícil, e vamos ver o que vai acontecer aí. Pelo menos neste momento que a gente precisa continuar em isolamento, vamos tentar essa alternativa para ver se dá algum resultado. Contem pra mim também o que vocês fazem aí com relação à alimentação, como que é a questão da alimentação dos filhos de vocês na casa de vocês. E venham contar pra mim para que a gente consiga, juntas, melhorar, né, gente, essa questão alimentar dos nossos filhos, tá bom? Beijo grande. Se inscreve no canal, gente. Muita gente assiste o canal, mas não se inscreve. Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal. E na semana que vem eu volto pra contar pra vocês como que tá sendo a semana de lutas contra a seletividade alimentar. Tá bom? Beijo grande, gente!